Irmãos, nós lemos o capítulo de número 13, versículo 1 até o versículo 9, e nós vamos ler agora do versículo 10 até o versículo de número 23. Mesmo capítulo de Mateus, o Evangelho de Mateus. A gente retorna, irmãos, à exposição que nós vimos fazendo no Evangelho de Mateus, e daqui para frente a gente vai dar continuidade. Vai dar uma parada na exposição do livro de Êxodo, porque os cultos da quarta-feira serão semelhantes aos cultos do domingo, a mesma pregação. Então a gente vai dar uma parada até as coisas normalizar ou a gente tendo uma abertura maior, tá bom? Então vamos ler do versículo 10 ao versículo 23. Já lemos do 1 ao 9, 10 a 23 diz assim: Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? No meio das multidões que estavam ouvindo Jesus. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois o que tem, mais será dado, e terá em abundância. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, não entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam a mim e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os olhos de vocês, porque veem, bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouça, portanto, o significado da parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem um maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. Isso é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Deus abençoa-nos e aplica a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Gente, retornamos para a exposição do Evangelho de Mateus e a gente vai recomeçar as nossas exposições nesse capítulo de número 13, nessa primeira parábola. Irmãos, só para os irmãos terem ideia, nesse capítulo 13 de Mateus são faladas 7 parábolas. 7 parábolas nesse capítulo 13. E Jesus começa uma forma nova de ministrar para aqueles homens, aquele público, usando agora parábolas. É verdade que Jesus já tinha usado algumas figuras. Os irmãos lembram que a gente viu aqui no Sermão do Monte, Jesus falando sobre ser luz do mundo, ser sal da terra. Jesus falando também sobre a figura dos pássaros e dos lírios que Deus cuidava. Então Jesus já tinha tratado sobre isso. Jesus falou sobre o construtor, construiu a casa na areia, outro construiu a casa sobre a rocha. Jesus falou sobre o remendo novo em pano velho, ou remendo velho em roupa velha, remendo novo em roupa velha, melhor dizendo. Jesus falou odres novos, odres velhos. Lembra? Jesus usou algumas figuras. Mas agora ele começa a entrar mesmo na questão de umas parábolas. E nesse capítulo, ele vem falando sobre 7 parábolas. A do semeador, a do joio, a da rede, do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido, a da pérola de grande valor. Esse recurso da parábola, irmãos, ela traz uma ideia bem interessante. A parábola, ela transforma uma verdade em algo concreto. Ele traz o ensinamento para algo que é real e é concreto. Não só isso, mas abre a mente e os olhos das pessoas de um lugar que elas estão
para onde ela deveria estar, ou pensar. Se ela está numa condição, era para ela estar noutra condição de vida. A parábola traz isso. A parábola desperta um interesse. A parábola é falada, não é escrita. Isso mostra a pressa, a urgência da coisa. A informalidade, por vezes, que faz o negócio caminhar de uma forma mais que chama a atenção, sabe? A parábola permite que cada um descubra a verdade por si mesmo. É parando e pensando. A parábola, ela revela a verdade que aos que desejam encontrar e esconde a quem não está nem aí, quem está indiferente. A gente vê isso aqui, Jesus falando. Ele diz que a quem é do reino, ele vai falar de uma forma bem direta, e quem não é do reino vai falar por parábolas. Porque se não haver esforço, se houver indiferença, não vai entender. Então a parábola traz isso, sim. Por isso Jesus usa muitas parábolas. E a parábola, irmãos, ela só tem um significado. A parábola do semeador, se você for ver, pouco é falado do semeador. A parábola do semeador, ele fala dos solos, dos terrenos. Na realidade, a nossa Bíblia coloca esse título, a parábola do semeador, que isso não faz parte do texto original, né? Isso aqui é colocado para nos orientar, para facilitar. E por vezes nos atrapalha. Não é semeador a parábola. A parábola é dos solos. Se fala de 4 solos. E pouca coisa sobre o semeador. E tem uma lição grande que nós podemos extrair do texto. Vamos lá? Vamos para o texto? Naquele dia, versículo 1, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Irmãos, Jesus aqui estava possivelmente morando lá na casa de Pedro, em Cafarnaum, e ele sai de sua casa e vai pregar às margens lá do lago, às margens da beira-mar, do mar, e ele entra num barco para ficar um pouco afastado, e aí poder ter um contato com as multidões, pregando para elas. É assim que começa. E as multidões vêm até Jesus. É possível que Jesus estivesse vendo alguém semeando, e no meio daquela conversa, no meio daquele ensinamento, Jesus pega algo do cotidiano para que as pessoas possam ver e entender. É possível que tenha acontecido isso. E as parábolas de Jesus é algo maravilhoso, porque é algo comum, concreto, real, que as pessoas vão tirar um ensinamento, é algo que estavam próximas delas, gente. Se a gente for falar aqui de coisas que estão além de nós, quando a gente vai escutar sobre epidemia, sobre infectologia, sobre armas, sobre produção de dinheiro e tal, não é algo que a gente entende bem. Então a gente fica bem distante. Mas cada um na sua área, quando fala, se falar de arma para mim, eu tenho uma noção, falar de construção para Josivaldo, ele vai ter noção, de epidemia com Romualdo, ele vai ter a noção. Quando falar de som, de informática com Gilberto, música com Júnior, falar na Landa aí, eu tenho certeza, falar de batom, de coisas assim, ela vai saber. As mulheres vão saber. De sair de cozinha, coisa de cozinha, porque às vezes não tem noção. Algo concreto. Porque é algo que está dentro da nossa realidade. Está dentro da nossa realidade. Jesus falou para aquelas pessoas dentro da realidade delas. Era isso que chamava a atenção. Não algo que está longe de nós. E quantas vezes, irmãos, aí a crítica para mim, para nós pregadores, às vezes a gente traz realidades que não são próximas das pessoas. Isso dificulta entender as coisas. Sabe? Jesus trazia a realidade das pessoas, para elas poderem entender. Mas o texto diz, e a multidão estava em pé na praia. Jesus estava na praia, no barco, na parte do mar, à beira do mar, como diz o texto, não do lago, como eu tinha falado no início, e a multidão sentada. E Jesus começou a ensinar. E Jesus traz uma
informação. O semeador sai a semear. E do versículo aqui, 4 até o versículo de número 9, Jesus conta a parábola. Quando a gente vai ver do versículo 18 até o 23, Jesus explica a parábola. Então, a gente só vai passar por cima aqui do que Jesus contou a parábola, porque na explicação, Jesus praticamente conta novamente. Ele diz que o semeador sai semeando essa semente, e parte da semente ela cai à beira do caminho, as aves vêm e comem. Outra parte cai em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto que não tinha profundidade. Saiu o sol, queimou, porque não tinha raiz, secou e morre. Outra cai entre os espinhos, que cresce, sufocam a planta. E enfim, outra caiu em terra boa, que produziu frutos, 100, 60, 30 por 1. E Jesus chama a atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, Jesus está falando para um povo que vivia da agricultura, conhecia bem o que era a agricultura. Eles tinham uma forma de plantar até diferente da gente, dos trabalhadores. Às vezes um homem saía lançando a semente, às vezes ele colocava no animal furado, um saco furado, e ia passando, e a semente ia caindo. Isso sem antes arar a terra. Tem gente que diz que eles não preparavam primeiro a terra, em alguns locais. Ele lançava a semente para depois vir com o arado. Por isso ele não tem noção muito de cair à beira do caminho, de cair em terreno rochoso, e cair entre os espinhos, e outro que cai em terra boa. Porque o terreno rochoso havia uma camada por cima de terra. Não era jogar semente em cima de pedra. Havia camada de terra. Só que embaixo havia rochas. Esse aqui é o contexto, a parábola que Jesus conta. Jesus fala, queridos, que esse homem sai semeando, e essa semente, ela é o quê? A palavra de Deus. Jesus queria trazer um ensinamento bem maior para aquelas pessoas. Se você for ver no capítulo 12, Jesus começa a ser combatido, começa a ser criticado. E aí, Jesus vai chamar a atenção para aquelas pessoas, para todos aqueles que estavam ouvindo, para que eles atentassem para o que Jesus estava falando. Porque no capítulo 12, Jesus foi criticado porque os seus discípulos comeram no sábado, colheram espigas no sábado. Porque Jesus curou. Isso Jesus é combatido, é criticado. Porque Jesus expulsou o demônio. E as pessoas não estavam ouvindo a Jesus. Jesus agora chama a atenção deles com uma parábola para que eles ouçam. Preste atenção naquilo que Jesus estava falando. Jesus conta essa parábola que o semeador, representando o próprio Jesus, ou aquele que leva a palavra, e a mensagem, a semente e a mensagem é a palavra de Deus. Vamos entrar daqui a pouco nesses terrenos. Mas aí, os discípulos, ao ouvir a história, a parábola, chama Jesus, conversa com Jesus e diz: Senhor, por que o Senhor está falando dessa forma de parábolas? A Jesus traz uma explicação, sabe? Porque vocês, versículo 11, a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não é concedido. Jesus traz algo bem importante que a gente vê na Bíblia, irmãos. Aqueles que ouvem a Deus, aqueles que ouvem a voz do grande mestre, eles conseguem discernir, eles conseguem ter entendimento espiritual para as coisas espirituais. Aquelas pessoas que não davam ouvido, não tinham interesse das coisas de Deus, elas não entendem as coisas de Deus, as coisas espirituais. E Jesus falando de tal forma que as pessoas não iriam compreender. Pois o que tem será dado em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tomado. E eu falo por meio de parábola, porque vendo não vê e ouvindo não ouve nem entende. As pessoas tinham a oportunidade de ouvir, de ver o que estava acontecendo, mas não aproveitavam,
não entendiam. Mesmo vendo, mesmo ouvindo. E Jesus fala que se cumpre aquilo que Isaías fala no capítulo de número 6. Lembra da visão que Jesus tem? Ou melhor, que Isaías tem, a visão que Jesus fala, e João relata que foi do próprio Jesus, quando viu sentado no alto e sublime trono, e Deus diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. No capítulo 6 do profeta Isaías, versículo 9, então ele disse: vá e diga a esse povo, ouçam, mas sem entender, vejam sem perceber. Torne-se insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos dele, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entenda com o coração e se convertam, sejam curados. A mensagem seria anunciada e eles não entenderiam, não compreenderiam. Até quando, Isaías pergunta, vai acontecer? Diz: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra estejam em ruínas, devastada. O Senhor está falando do cativeiro. Então ia acontecer um momento que Deus ia derramar juízo e as pessoas iam entender aquilo que Deus falou através do profeta, e até então eles não entendiam. Viam, mas não compreendiam, ouviam, não entendiam. Jesus usa esse mesmo texto. Eles ouvindo, não entendem, vendo, não compreendem, nada disso. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam curados por mim. Aquele povo ouvia a palavra, mas não compreenderia. O coração está fechado, longe de Deus. Não foi o que aconteceu, como a gente viu no capítulo 12? Rejeitando Jesus, rejeitando a sua pregação, coração duro, coração se tornou em pedra. O coração, queridos, que não quer ouvir e entender a voz de Deus. O livro de Provérbios diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas de vida, ou a vida é lá. O coração estava longe de Deus, não queriam ouvir a voz de Deus. O problema não era a mensagem. O problema não era o mensageiro, não era o semeador. O problema era o coração dos ouvintes. Coração duro, o coração que não queria ouvir a voz de Deus. E a gente vai ver daqui para frente os tipos de solo, que são corações que por vezes não querem ouvir a voz de Deus. Mas se por um lado tem um grupo que não quer ouvir, que não quer dar atenção, que não quer ficar atento à voz de Deus, olha o que é que diz o versículo 16: bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Queridos, o privilégio que aquele povo tinha de ver a Jesus, de ouvir a Jesus, de estar perto de Jesus, de contemplar aquilo que todo o Antigo Testamento falava sobre Jesus. Jesus mostra que aquele povo, que aqueles discípulos, aquela geração era bem-aventurada, porque eles estavam tendo a oportunidade de ver, ouvir. Pois os justos, versículo 17, desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Queridos, homens de Deus que queriam ter esse privilégio de ver o Messias prometido vir à terra, o Filho de Deus, e não tiveram essa oportunidade. Jesus diz: olha, vocês, os discípulos, aqueles que estavam lá, são bem-aventurados porque vocês veem coisas que pessoas justas, homens de Deus quiseram e não conseguiram, e não viveram para isso. O livro da carta aos Hebreus diz, capítulo 11, versículo 13, a galeria dos heróis da fé, né, que a gente chama, aqueles homens que venceram por confiar em Deus, todos estes, aqueles homens, heróis da fé, morreram na fé.
Não obtiveram as promessas, mas viram de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Eles viam de longe, gente, e se alegravam e regozijavam. E aquelas pessoas estavam ouvindo, estavam próximos e não aproveitavam a oportunidade. Mas aqueles discípulos ouviram e creram. Nós somos bem-aventurados. Jesus não falou que bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Nós nem vimos a esse Cristo, mas nós cremos nessa mensagem que foi transmitida para nós. Nesse mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 11:40, diz: porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmãos, a bênção grande veio maior para nós, que eles não viram a glória de Cristo, não viram o Jesus vindo ao mundo, as promessas se cumprindo, e eles foram aperfeiçoados conosco, que nós vimos, no caso, ouvimos essa mensagem de salvação. Se Jesus fala que os seus discípulos são bem-aventurados porque estão próximos, estão ouvindo, tendo a oportunidade e o privilégio de caminhar com Ele, Ele traz a explicação da parábola. Lembra? O semeador saiu a semear, semente caiu no meio à beira do caminho, semente caiu no terreno pedregoso, semente caiu entre os espinhos, semente caiu em terra boa. Versículo 18. Ouça, portanto, o significado da parábola do semeador. Lucas, o Evangelho de Lucas, fala aquilo que nós não encontramos aqui no Mateus, que a semente é o quê? É a palavra de Deus. Mas vamos lá, o texto diz, versículo 18, os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, diz, né? O que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a parábola do reino, a palavra do reino, e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É aqueles que não compreendem a mensagem. Mateus diz que o maligno vem e arrebata do coração. Lucas diz, no capítulo 8, versículo 12, os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem um maligno e tira-lhes a palavra do coração, por não acontecer de que, crendo, sejam salvos. Eles não compreendem a palavra, por isso a importância de ouvir e entender. Gente, é importante entender o que está sendo falado, o que está sendo pregado. Isso é importante, gente, nós temos que entender. Não é simplesmente estar, vir à igreja, vir ao lugar, é entender. Não adianta 1 hora, 2 horas de mensagem, de pregação, de estudo bíblico, mas é entender aquilo. Aquelas pessoas não compreenderam a palavra, não compreendia, ou não quiseram compreender, não quiseram aceitar. Talvez não tiveram sede de ouvir mais. Basta. Não é? Quando vai falar do evangelho, as pessoas dizem, basta. Não quer? Talvez medo. As pessoas não querem ouvir falar de inferno. As pessoas não querem ouvir falar de morte. As pessoas não querem ouvir falar de sofrimento. Porque no nosso meio cristão, no nosso meio, estou dizendo, se a gente for falar alguma coisa, irmão, cuidado onde você trabalha para não ser infectado. Misericórdia, está amarrado. É ou não é? Estou dizendo de pessoas cristãs, estou dizendo ímpio não. Não quer ouvir que nós somos passivos, suscetíveis de acontecer qualquer coisa conosco. Talvez a indiferença, talvez o tratar a mensagem sem importância. Não quiseram ouvir, não entenderam porque acharam que aquela mensagem não era importante. Importante é algo que nos traga benefício. Isso é um perigo, gente. Tratar a palavra dessa forma. Talvez não gostou do pregador, talvez não gostou da mensagem, da forma que é feito. O fato é que não compreenderam a mensagem. Coração fechado, não compreendeu a mensagem. Não deu a devida importância à mensagem. O que é que aconteceu? Caiu à beira do caminho, possivelmente
o lugar que era mais duro, que era pisado por aqueles que passavam por aquele lugar, e já era duro, não tinha como germinar nada à beira do caminho. Essa palavra não trouxe o resultado devido. Jesus prossegue: o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Queridos, recebe com alegria, ó, que coisa boa. Acaba ser gospel, ó, hashtag agora sou de Deus. Sou de Cristo. Recebe com alegria. Eles não entenderam o que é ser discípulo. Com entusiasmo. Show de bola. A gente sai. Quando termina o culto, a gente vai lanchar. A gente vai para show gospel. A gente vai viver bem. Gente, vocês não entendem o que é ser cristão. Recebe com alegria. Mas ele não tem raiz. Lembra? A camada de terra, rocha por baixo, a semente entrou, germinou, sai, mas logo seca e morre, porque não tem raiz, não tem fundamento, não está preso, não está ancorado, não está alicerçado. É só momento, é oba-oba. Não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, eu tenho um tempinho de igreja, né? Meu tempo de vida é de igreja. Os irmãos já sabem, sou rato de igreja. Quase que nasci dentro de uma igreja, praticamente. Mas o tempo que eu tenho de vida, eu tenho de igreja. O que eu já vi de gente entrar e sair da igreja, não é brincadeira. Alegre. Recebe com entusiasmo, mas não entendeu que ser discípulo é carregar uma cruz. É morrer a morte de Cristo. É estar crucificado com Ele. Não é fácil. Como a gente falou quarta-feira, né? Tem gente comprando a passagem errada. Irmãos, a vida cristã é uma vida de carregar uma cruz. Sabe um filme bem legal? Não estou falando da história dele, mas a imagem que dá do cristão, um filme, inclusive o ator morreu essa semana passada, né, o Pagador de Promessas. Que a história do filme, ele todinho, que fez uma promessa e carregando a cruz. Bem, a cruz não é significado de penitência, mas a vida do cristão, a culpa do cristão é a cruz de Cristo, que é o sofrimento, é o morrer todos os dias. É o morrer para o mundo. É difícil, gente. É difícil. Oferecer outra face a quem bate. Não é fácil. É a vida cristã, gente. Andar a segunda milha, tolerar, não é fácil. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente inicia algo e na primeira forma que é contrariado, acaba abandonando. Não quero mais não. Deixa para lá. E às vezes a gente dentro da casa do Senhor, viu? Começa algo para fazer, por causa do primeiro momento de discussão, deixa para lá, não quero mais não. Como assim? Tá entregue as coisas? Não é de Deus não, é? As coisas? Não está fazendo para Deus não? Entusiasmo de momento, mas não tem raiz. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo vai se escandalizar. Irmãos, as dificuldades vão chegar na vida do cristão. Aqui, pelo menos, irmãos, a gente fala que sofrimento faz parte da vida cristã, viu? Sofrimento faz parte da vida cristã. A gente não quer que ninguém esteja aqui comprando a passagem errada, viu? Quem comprar a passagem, compre a certa mesmo. Sabe? As dificuldades, a perseguição, o sofrimento por ser cristão, tira a paz dessa pessoa e tira ele do caminho de Jesus. Ele não quer. Sabe, irmãos? Tem um teólogo chamado William Hendricks, ele diz assim, ó, esse interessado, essa pessoa que se diz seguidor, com alegria ele recebe, ele diz, não, sendo um seguidor genuíno, nunca chegou a considerar que o verdadeiro discipulado
implica em uma entrega pessoal, negação de si mesmo, sacrifício, serviço e sofrimento. Não tomou conhecimento de que o caminho da cruz é o que conduz ao lar eterno. É o caminho da cruz que nos leva para o lar celestial. E é de sofrimento, é de dificuldade, é de dor. O terreno é pedregoso, não tinha raiz, morreu. Nosso coração deve estar firmado em Cristo. Deve estar ancorado nele, porque se não for assim, não prossegue na caminhada. O salmista diz, Salmo 57:7, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Salmo 108:1, firme está o meu coração, ó Deus, cantarei louvores, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Hebreus 6:18-19, ele fez isto para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura, firme, e que entra no santuário, que fica atrás do véu. Jesus, a esperança ancorada, uma âncora da alma, essa esperança em Cristo Jesus. A palavra do cristão, irmãos, é perseverança. Perseverar. Cristianismo é perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O salvo é aquele que persevera até o fim. Mas o texto segue, versículo de número 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Talvez tenha arado a terra, talvez tenha tirado os espinhos, mas as raízes ficaram. Os espinhos, dá a entender que não estavam aparentes, eram raízes. A semente caiu. E quando germina, germina junto de espinhos. E sufoca o crescimento dessa planta. Sabe? No subsolo, no interior, tinha esses espinhos. As preocupações, as fascinações desse mundo impedem que a palavra de Deus flua, cresça, produza na vida dessa pessoa. Essa pessoa, irmãos, que age dessa forma, ela está colocando as suas coisas, o seu prazer, o seu foco no mundo, nas riquezas, nas preocupações do mundo. Lembra daquilo que Jesus falou, lá que a gente viu no Sermão do Monte. Onde está o tesouro? Ali é onde vai estar o seu coração. Lembra? Não acumulem, Mateus capítulo 6, versículo 19-21, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Essa pessoa que age dessa forma, que ouve a palavra e é recebida dessa forma essa palavra, está com as preocupações no mundo, está fascinado com esse mundo, com as riquezas que ele pode oferecer, fica infrutífera, porque o tesouro dele está no mundo. O coração dele está no mundo. Irmãos, quantas pessoas não estão assim? Encontra satisfação nesse mundo. Encontra paz nesse mundo. Graças a Deus que aqui não tem mais adolescentes, Nalanda já vai para os 18 anos, já está superando essa fase, mas é um período que nos encanta demais. O que os outros fazem, e a gente que nasce no lar cristão não faz, não pode fazer, encanta, sabe? Mas não só quando adolescente, quando jovem, quando adulto. Às vezes chama a atenção o que os outros fazem lá no mundo.
E a gente parece que não encontra satisfação aqui, quer encontrar lá. Queridos, o mundo é mau. O mundo é cruel. O mundo leva a pessoa para longe de Deus. O mundo nos faz entregarmos em prazeres, em alegrias que custam caro. Se compra prazer. Porque, gente, isso que a gente faz ao sair da igreja e lanchar, não se compara ao gasto que tem de uma bebedeira de domingo, de final de semana. É ou não é? Irmãos, eu trabalho com segurança pública. Como diz lá em nós, né? Como a gente diz aqui, eu estou canso de trabalhar em festa e ver o cara sai do trabalho, às vezes arranja dinheiro para ir curtir a festa, às vezes não tem dinheiro e dá um jeito, gasta o que tem e o que não tem para encontrar felicidade. Custa caro essa felicidade que não encontra. Às vezes a gente vê pessoas, como eu vi, até parente meu, eu trabalhando, vi o cara deitado na calçada, bêbado, embriagado, noutra cidade, não era nem na cidade dele, um parente meu. E aí, gente? É ele tentando encontrar satisfação no mundo. Aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Não quer dar ouvido à palavra que foi semeada, porque encontra mais prazer naquilo que esse mundo pode oferecer. Irmãos, alguém falou que tudo nesse mundo, tudo que a gente pode tocar e pegar é passageiro. Vai ficar aqui, vai passar. A orientação que nós temos é não fixar no mundo, não olhar para o mundo, não estar preocupado com essas coisas do mundo, gente. Claro, a gente se angustia do trabalho, fica, às vezes, ansioso do trabalho, dos estudos, do vestibular, do que vai vir pela frente, como vai ser esse novo normal. Mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Não são essas preocupações que nos tiram o foco. Paulo mostra qual é o foco da gente. Colossenses 1, 3, de 1 ao 4, diz: portanto, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Paulo fala da nossa identificação com Cristo. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Irmãos, nosso Cristo morreu, mas ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Vocês, porque vocês morreram, nós morremos com a morte de Cristo, irmãos. E a vida que vocês têm agora, a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida agora é lá, está com Deus, nós vamos para lá. Esse é o foco, é o alvo, não as preocupações desse mundo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nós estamos aguardando Ele se manifestar. Sabe? É como, tanto nossa vida está lá nele, como não é visível aqui, aquilo que nós somos em Cristo. Mas um dia vai ser visível, isso vai vir, Cristo vai vir. E vai ser visível, gente. Nós teremos vida plena e alegria. Pessoas têm ouvido, recebido, mas não têm raiz. Tem pouca duração. Pessoas têm ouvido, têm sido preso pelas coisas desse mundo, as fascinações desse mundo. Mas Jesus termina dizendo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Olha a importância de ouvir e entender o que está sendo falado. Irmãos, e nem sempre, e compreender, e nem sempre a gente ouve, a gente dá ouvidos, a gente atenta para aquilo que está sendo falado. Quantas vezes
alguém está conversando com a gente. Eu não digo nesse período a gente de máscara, né? Porque duas pessoas de máscara conversando de longe, o caba só balança a cabeça, mas por vezes o caba não entende não, né? Às vezes o caba não entende, eu pelo menos sou assim, né? Às vezes não entende não, o caba só, Mas quantas vezes não está sendo falado e a gente está com a cabeça lá em Bagdá, longe, não está dando ouvidos ao que está sendo falado. Jesus diz, o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende. Aí essa palavra, ela frutifica a 100, a 60 e a 30. Ele ouviu, entendeu e creu. A mensagem de Jesus não é só para ouvir. A mensagem de Jesus não é só para entender. É para crer. E assim dá fruto. Conversão, fé, amor, paz, mansidão, paciência, domínio próprio, uma vida de devoção a Deus e por aí vai, sabe? A vida do cristão, irmãos, é assim, é ouvir, compreender. Entender, isso vai gerar frutos. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de noite, e ela vai ser como uma planta junto a correntes de água. No devido tempo dá o seu fruto, vai produzir, porque ouviu e entendeu. O problema não está na mensagem, gente, está no ouvinte, está no coração que recebe a mensagem. Quem ouvir e entender, compreender essa palavra, crer nessa palavra, é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. No Salmo 92, versículo 15 a 12 a 15, diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Plantados na casa do Senhor, firmados no Senhor, ancorados nele, dá fruto, dá resultado, dá uma vida diferente. Paulo diz aos Romanos, capítulo 7, versículo 4, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. É uma vida que dá fruto para Deus, essa vida de quem ouve a palavra de Deus. Jesus comparou quem ouve, compreendeu e entendeu. Entender é colocar em prática. Jesus compara quem? Ao construtor, que firmou a casa, que fundou a casa em cima da rocha. Não é? Todo aquele que ouve as minhas palavras, Mateus capítulo 7, versículo 26 a 27, e não as pratica, será como um homem que fez o quê? Construiu a casa sobre a areia. Mas todos aqueles, aí Jesus continua o texto, versículo 28 em diante, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a quem? A um homem que constrói a casa sobre a rocha. E tudo que aconteceu àquele que fez a casa sobre a areia, acontece àquele que faz a casa sobre a rocha. Qual a diferença? Porque está firmado na rocha, sua vida é alicerçada em Cristo. E ele não cai, sua vida não se arruína. Ouviu a palavra e entendeu. Isso é uma marca, ouvir e entender, de quem é ovelha de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 e 28. É marca do povo de Deus, é ouvir a voz dele e compreender. Nós somos chamados a agir assim, irmãos. A fé vem pelo ouvir essa palavra. Queridos, e Jesus diz que aquele que ouviu, que compreendeu, frutificou, produziu 100, 60 e 30 por 1.
Percebe que todos ouviram? À beira do caminho, rochoso, espinhoso e terra boa. Todos ouviram. O problema não é o semeador. O problema não é a semente. O problema é o solo. E isso aqui, irmãos, tem algo a ver com uma atitude do coração ao ouvir a palavra. Em querer atentar para ela ou não. Quantos têm ouvido a palavra e não têm atentado, têm desprezado? Agora, se todos ouviram, apenas um deu crédito aqui, que foi a terra boa. Os outros apresentaram seus problemas. Até entre a terra boa, há diferenciação na hora de produzir. Porque se dedicou mais, se empenhou mais, observou mais, buscou mais a Deus. Porque um produziu por 100 por 1, o outro 60, o outro a 30. Percebe? Até na terra boa tem diferença. E aí, queridos? Nós, onde é que estamos nessa história? Nós somos qual? Coração. E se somos a terra boa, onde é que nós estamos? A produzir 60, 100 ou 30 por 1. Como é que nós estamos? E eu queria terminar só trazendo algumas aplicações ou implicações. Aplicações para nós, sabe, irmãos? Primeiro, é que essa palavra é semente. E ela tem que ser semeada. Porque é certeza que vai produzir fruto. É certeza que vai produzir fruto. Nós não sabemos qual terra vai frutificar, quando vai, mas é a palavra de Deus que ela é poderosa. Deve ser espalhada, semeada, falada, porque ela vai produzir frutos. Também, irmãos, o semeador, ele deve perseverar no plantio. O semeador é você, levando essa palavra. Ele deve perseverar em semear, em plantar, levar essa palavra, sabendo que não é a atitude dele que vai produzir fruto, mas a palavra vai germinar no seu tempo certo. A gente tem históricos, gente, de pessoas aí no campo missionário, 10 anos sem conversão. Imagina só, se a gente for numa igreja mais avivada, né, que se chama, mais fervorosa, todo culto tem conversão, né? A pessoa levanta a mão e tal. Ou o que as pessoas chamam de conversão, né? Sabe que é 10 anos um casal de missionário estar num campo sem nenhuma alma se converter? Não é fácil, mas acontece. Não somos nós que convertemos ou convencemos, é o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que trabalha nisso. Então, nossa obrigação é semear. Ninguém aqui foi chamado para converter ninguém. Nós somos chamados para pregar, para semear. Tem uns pregadores que gostam, né? Quando eu prego, tantas pessoas se convertem, né? Tantas pessoas são batizadas, né? Também, né? E por outro, irmãos, devemos examinar o nosso coração para saber como temos recebido a palavra. Como é que a gente tem recebido a palavra, hein? De maneira a não atentar, de maneira a não entender o compromisso, de maneira a se preocupar mais com o mundo, ou de maneira a ouvir, compreender, e mesmo assim vai produzir de forma diferente. Aí eu termino perguntando, se nós aqui só está a crentalhada, né? Os caba crente aqui, e as mulheres também. Aí eu pergunto, e por que a palavra de Deus às vezes não tem dado boa colheita? Por que produzimos pouco? Às vezes 100 por 1, 60, 30 ou menos que isso.
que é que está acontecendo conosco, nosso coração. Termino deixando o Salmo, de número 139, versículo 23 e 24, para a gente orar pedindo a Deus graça. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Para que assim a gente possa produzir da melhor forma para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um que aqui está. Pode ouvir a tua palavra. Ajuda-nos a entender, a guardar, a crer, ó Pai, compreender essa tua palavra, porque nós já ouvimos. Ó Deus, não permite que nosso coração seja incrédulo, ó Pai, e nos leve para longe de Ti. Tem misericórdia de nós. Abençoa cada um que está aqui nessa noite. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. No nome de Jesus. Amém.